Há um livro antigo, quase esquecido, que fala sobre anjos caídos, gigantes e segredos espirituais proibidos. Um texto que por séculos esteve oculto do mundo e que não está na Bíblia que conhecemos. Seu nome é O Livro de Enoque, um escrito misterioso que sobreviveu ao tempo e carrega revelações perturbadoras, tão poderosas que alguns acreditam que foram deliberadamente removidas das escrituras sagradas para proteger a humanidade de conhecimentos perigosos. Mas o que esse livro realmente conta? Prepare-se, pois o que você vai ouvir agora não é uma simples história. É um mergulho em um dos maiores mistérios bíblicos de todos os tempos. O livro de Enoque se apresenta como um registro das visões e revelações recebidas por Enoque, o bisavô de Noé. Na Bíblia, ele aparece apenas brevemente, descrito como um homem que andou com Deus e Deus o levou, sem conhecer a morte. Mas no texto apócrifo, a história é muito mais profunda e impressionante. Lá, Enoque é levado pelos céus, guiado por anjos, para testemunhar segredos ocultos sobre o universo, o destino das almas e o julgamento final. Ele recebe a missão de ser um escriba celestial, registrando tudo o que vê e ouve para as futuras gerações. E é aqui que as coisas começam a se tornar realmente intrigantes. Um dos relatos mais polêmicos do livro de Enoque é sobre os chamados vigilantes. Segundo o texto, eram anjos que tinham a missão de vigiar a terra e observar os humanos. Mas alguns deles se encantaram pela beleza das mulheres humanas e decidiram quebrar a ordem divina. Liderados por um anjo chamado Semjaza, eles desceram à terra e tomaram esposas entre as filhas dos homens. Dessa união proibida, nasceram os Nefilim, gigantes poderosos, violentos e com fome insaciável. Esses gigantes, segundo o livro, corromperam a criação de Deus, espalhando o caos e a destruição pelo mundo. Mas não foi só isso. O livro de Enoque afirma que os vigilantes ensinaram à humanidade segredos proibidos: astrologia, feitiçaria, fabricação de armas, manipulação de metais e até encantamentos para controlar a natureza. Esses ensinamentos aceleraram a maldade entre os homens, e a terra se encheu de sangue. Deus então ordenou que os arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, agissem para punir os anjos rebeldes. Eles foram aprisionados em abismos profundos, acorrentados até o dia do julgamento. Já os gigantes, seus descendentes, foram destruídos pelo dilúvio que viria pouco tempo depois. Mas, segundo o texto, os espíritos deles permaneceram na terra, tornando-se o que o livro chama de espíritos malignos, vagando e atormentando a humanidade. Outro trecho impressionante do livro de Enoque descreve as viagens de Enoque pelos céus. Ele afirma ter atravessado portais celestiais, visto o trono de Deus, presenciado coros de anjos louvando o Criador e visitado lugares destinados às almas dos mortos. Entre eles, locais de descanso para os justos e câmaras de tormento para os ímpios. Enoque descreve até o funcionamento do cosmos. Fala de luminares celestiais, do curso das estrelas e da separação entre luz e trevas, revelando um conhecimento astronômico surpreendente para a época. E talvez o ponto mais intrigante do livro de Enoque sejam suas profecias. Ele fala sobre um filho do homem, um ser escolhido por Deus desde antes da criação do mundo, que viria para julgar os reis, os poderosos e toda a humanidade. Muitos estudiosos cristãos veem aqui uma referência direta a Jesus Cristo, escrita centenas de anos antes de seu nascimento. Isso levanta uma questão desconfortável. Como um texto tão antigo poderia conter profecias tão específicas? Mas por que, afinal, esse livro foi excluído da Bíblia? As respostas variam. Alguns dizem que não foi aceito no cânon judaico e, por consequência, não entrou na maioria das Bíblias cristãs. Outros acreditam que o conteúdo místico e as revelações sobre anjos caídos eram perigosos demais, podendo alimentar heresias ou interpretações distorcidas.
Há ainda quem sugira que o livro foi ocultado propositalmente para que certos conhecimentos espirituais permanecessem restritos. O fato é que, apesar de não estar na Bíblia tradicional, o livro de Enoque foi altamente respeitado na antiguidade, citado por pais da Igreja e até mencionado no Novo Testamento na Carta de Judas. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que mais pode estar oculto da nossa compreensão sobre a história bíblica? E se outros livros perdidos contarem histórias que mudariam completamente a maneira como vemos o céu, a terra e o próprio Deus? Talvez um dia todos os segredos sejam revelados, mas até lá, o livro de Enoque permanece como um convite à curiosidade, um eco distante de verdades que talvez ainda não estejamos prontos para ouvir.